Hoje nosso podcast está bem pesado. A mesa aqui quase que não está aguentando do currículo tão grande e pesado do pessoal que está aqui sentado comigo, que é uma honra, né? Nós estamos aqui com o pessoal do Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial. É um instituto que tem mais de 26 anos no mercado. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou inverter um pouco as coisas. Antes de apresentar vocês, ou de pedir que vocês mesmos se apresentem, eu já vou começar provocando vocês. Né? E aí eu vou perguntar aqui a Andréia, por que os líderes precisam melhorar suas performances, Andréia? Porque tudo passa pela liderança. Na verdade, não adianta você ter uma organização com os processos definidos, com as melhores pessoas, com a melhor tecnologia, se não tiver alguém que possa estar direcionando, alguém que possa estar monitorando, alguém que possa estar fazendo com que as pessoas se desenvolvam, mas principalmente alguém que busque todos esses recursos e se volte para uma coisa chamada engajamento. Sinergia entre as pessoas, entre os processos, entre a tecnologia. Então, quem faz esse papel é o líder. Perfeito. Feita a provocação, vamos partir para as apresentações, né? E eu gostaria de pedir à Célia, que é a presidente do Instituto, que apresentasse vocês e falasse também como nasceu o Instituto. Bom, vou mesmo começar falando sobre as pessoas que constituem hoje a estrutura do Instituto. Nós somos quatro sócios, Andréia, Fernanda, Ítalo e eu, Célia Leite. E estamos juntos já há quase 2 anos nessa estrutura formal do Instituto, porque antes a gente já fazia muitos trabalhos em conjunto. E o Instituto existe há quase 30 anos. Você bem lembrou, 26 anos. Agora, em janeiro, a gente completou 26 anos. E nesses 26 anos, nós já temos aí um acumulado de mais de 120 organizações que, ao longo desse tempo, a gente prestou serviços. Não só em Alagoas, mas em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, em Sergipe, no Mato Grosso, em Brasília. Quer dizer, são vários lugares do Brasil, Goiás, que o Instituto já prestou seus serviços. E nós temos um diferencial interessante na nossa jornada, que poucas instituições eu conheço que fazem isso, que é manter um vínculo muito direcionado com os nossos clientes. Geralmente, todos os programas que a gente realiza, pelo menos um pouco mais de 90% de cursos, eventos mais prolongados que a gente realiza, a gente forma um pacto com o cliente de que existe um acompanhamento posterior. Normalmente, um curso, um programa de desenvolvimento, a gente se encontra 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, isso sem nenhum custo para o cliente. E isso é claro que com a anuência desse cliente em querer continuar conosco. E se a gente deixar, ele fica para o resto da vida. É que a gente tem sempre uma programação que tem começo, meio e fim, embora não tenha um fim em si, porque desenvolvimento é o tempo inteiro. E nós temos empresas, organizações públicas ou privadas, que a gente vem ao longo do tempo tendo programações a cada 2 anos, 3 anos, dependendo das necessidades que eles tenham. Esse nosso diferencial nos marca muito. E o grupo que nós temos hoje tem uma expertise muito especial na área de gestão de pessoas, e nós temos um catálogo de consultores, instrutores profissionais que, quando a gente é solicitado por um cliente e que o assunto não está dentro da nossa expertise, a gente contrata essa pessoa, essas pessoas para realizarem e atenderem o cliente naquilo que ele necessita. Perfeito. Ainda bem que vocês me contrataram, né? Sim, claro. Você hoje é um polo de desenvolvimento do próprio Instituto. Lisonjeada. Não é? Pois é. Vocês
diante do que você falou, Célia, assim, existem diversos segmentos que vocês já atuaram, né? Como própria gestão de pessoas, trabalho com liderança, atendimento ao cliente, engajamento, desenvolvimento de equipes, empresas de contabilidade, por exemplo, empresas de administração, empresas de educação, de saúde, de segurança, enfim, diversas empresas. Mas, Fernanda, o que é que você pode falar que vocês oferecem de mais forte para essas empresas? Hoje as empresas estão buscando muito, Paula, dentro de um contexto de mudanças também, né? Hoje os processos estão cada dia mais sendo revisados e mudados também. Questão de aculturamento também, né? Eles buscam muito. Recrutamento e seleção, desenvolvimento, a parte de desenvolvimento de líderes, de equipes também, né? É bem latente isso, tá? Dentro das empresas. Então, tudo em função de processos que são redefinidos e que a gente precisa realmente engajar, como a Andrea vem falando, né? Aquela liderança precisa estar junto, a gente precisa engajar aquelas pessoas para que elas possam absorver todos esses processos que são atualizados, que são direcionados para a melhoria da empresa. Basicamente, nesse sentido. Tiveram aí alguns termos, mas que eu vou resumir em uma palavra que ficou bem latente em todas as falas, que foi pessoas. Sim. Né? Que, inclusive, está até no humano do nome do instituto. Isso. Né? E pessoas é o que a gente trabalha nas redes sociais. Vocês hoje têm cerca de 3.500 pessoas que acompanham vocês na rede social de vocês. E a gente tem uma mudança de cultura, como a Fernanda falou também, nessa situação de rede social dentro das empresas, né? E a gente passou, por exemplo, a gente tem a geração X, que é até a minha geração, que acompanhou a mudança, a revolução tecnológica, que foi a chegada do Facebook, Orkut, MSN, Instagram, LinkedIn, até ao que estamos hoje. No entanto, não importa qualquer tecnologia, porque por trás tem uma pessoa, né? Então, assim, existe... por mais que nós estejamos trazendo termos novos, ainda existem trabalhos que continuam do mesmo jeito, né? E aí vou trazer já uma provocação aqui, que é a desconstrução do RH. Quando se falava em RH, inclusive existe até uma campanha muito boa, diga-se de passagem, do iFood, não sei se vocês viram, que está sendo patrocinada. E aí eles ficam falando assim, RH, contrate a gente e pague menos para que a pessoa tenha o vale alimentação. RH, chame a gente para isso, para aquilo, para aquilo. Eu achei de uma ideia fenomenal do iFood, né? Mas, assim, antigamente, quando se dizia, principalmente numa sexta-feira, Andréa, sexta-feira, 17 horas, o líder te chama e diz, Andréa, o líder do RH, Andréa, quero conversar com você. Primeira coisa que passa na mente é... Fui demitida. Fui demitida. Vou ser demitida agora. E, desde então, existiu uma desconstrução acerca disso. O que é que você pode falar sobre isso, André? Olha, na verdade, essa desconstrução do RH perpassa várias coisas, né? Primeiro, é essa questão do próprio líder, né? O líder como o gestor de pessoas, né? Então, tira um pouco do peso da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, de que ele é o responsável pelas pessoas. Não. Responsável pelas pessoas são as lideranças. E uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, hoje, né, inclusive dentro das próprias pesquisas que vêm sendo feitas, então, por exemplo, o que é que as organizações hoje buscam como principal característica de um líder? Que ele seja humanizado. Né? Então, aí você já poxa, peraí, como assim? Né? Isso era papel do RH. Não, hoje é papel também da liderança. Né? Então, é um pouco dessa desconstrução, ou seja, de tirar esse peso. Por quê? Porque a gente está vendo aí grandes questões relacionadas à saúde mental, né? Grandes questões relacionadas a assédio, né? E tantas outras coisas que o RH ele não tem nenhum monitoramento, nenhum controle total sobre isso.
Então, o papel do recursos humanos, ele passa a ser realmente de suporte aos verdadeiros gestores de pessoas. Né? Então, esse é o grande papel da área de gestão de pessoas. Através de quê? Através da construção de políticas, através da construção de processos, mas principalmente através também do suporte a esses verdadeiros gestores de pessoas que são os líderes. Não sim ou não. As estratégias, elas estão sempre mudando dentro de uma empresa. A estratégia de um líder está sempre em mudança, né? De acordo com o contexto. Né? Na verdade, o mundo ele é muito dinâmico. E hoje a gente pode dizer que não só dinâmico, ele é imprevisível. Então, a gente não tem como prever o que se é hoje para o que vai ser amanhã. Por exemplo, se a gente pegar os últimos momentos que vivemos, dentro das questões da pandemia e tudo, quantas coisas mudaram, né? E até, por exemplo, os tipos de trabalho. Então, hoje você vê nas organizações, em muitas organizações, o trabalho híbrido. Né? O trabalho onde eu fico 2 dias na empresa, 3 em casa, ou 3 em casa e 2 na empresa, ou 4 dias apenas na empresa e 1 em casa, ou somente algumas organizações estão fazendo alguns testes, que isso já vem acontecendo na Europa, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, de ter somente 4 dias de trabalho na semana. E aí, tudo isso é decorrente exatamente de todas essas mudanças, de todos esses contextos, de todas essas situações que a gente vivencia. Então, uma guerra que acontece do outro lado do mundo, ela tem um impacto direto também no nosso ambiente de trabalho. E ainda tem alguns outros fatores que muitas vezes são esquecidos pelos próprios líderes. Por exemplo, como é que ele viabiliza certas condições para que as pessoas se sintam felizes, engajadas, produtivas, interessadas naquilo que fazem. Para tirar aquela síndrome do sextou-oba. Graças a Deus. 17 horas da sexta-feira. Meu Deus, não chega às 18 horas. Quando chega no domingo à noite. Quando chega no domingo da entra noite, a depressão. Entra em pânico. Meu Deus, lá vou eu voltar para aquele lugar. E aí a gente encontra muito nos trabalhos que a gente realiza aquelas pessoas que têm no trabalho, às vezes, um castigo. E jogam para os filhos. Se não fosse por você, eu não estava nesse trabalho. Né? E quando chegam no trabalho, encontram aquele pretenso líder que não dá um bom dia, que não considera, que não sabe da vida do colaborador. Que não tem nenhuma empatia. Não tem nenhuma empatia, não sabe pedir, não sabe determinar, não sabe dividir tarefa. É simplesmente aquela liçãozinha da pré-escola. Aprender a dizer bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor, com licença. Né? Essas coisas simples. E o mais importante hoje, sabe, Célia, que é bastante reivindicado mesmo pelas organizações, que isso faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento do colaborador, é uma coisa chamada feedback. Então, os líderes, eles não foram preparados para darem feedback, para terem feedback, mas principalmente para darem. Porque se ele tem uma equipe ali, ele precisa desenvolver essa equipe. E essa equipe ela só é desenvolvida através de feedback. Pois é. E ainda tem contínuos, né, gente? Contínuos. Que não seja aquela coisa tão formal, mas que no dia a dia ele sirva para que ele mude as atitudes, para que ele mude, enfim, até uma atividade que ele está fazendo, né? Eu vejo a figura também aí do líder como ele servindo sempre ao seu liderado. Tá? O líder ele tem que estar feliz porque o liderado ele está conquistando espaços, ele está conquistando a própria educação dele dentro desse contexto do conhecimento, trazendo conhecimento para a empresa, enfim. Ele tem que ter essa felicidade de ver que o colaborador, que o liderado dele está crescendo dentro da empresa. Né? Aí, só voltando um passo, assim, ao que a Célia falou, né? Às vezes, joga a culpa nos filhos. Eu só estou aqui por causa de você. Quando poderia ser pensado, né? Graças a Deus que eu tenho um emprego para ajudar você a suprir as necessidades de casa. Mas, assim, trazendo mais uma vez para o lado da rede social, das estratégias de rede social e de mídia como um todo,
existem vários termos que a gente vai citar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas que também já foi dito, que é a humanização, a comunicação assertiva, a liderança, as estratégias, que são coisas que, se a gente não tem na rede social, também não adianta de nada. Isso, não com certeza. A comunicação não chega para aquela pessoa. E aí a autoridade que vocês, por exemplo, enquanto clientes, enquanto meus clientes buscam, vai por água abaixo, né? Porque se a gente não é assertivo, né, no que vocês estão propondo, a gente não consegue mostrar para a pessoa que precisa receber aquela mensagem. Pois é. E assim, tem sim, um detalhezinho que eu me lembrei agora, mas até hoje eu aprendi que chefe não é líder, porque eu procuro sempre descobrir o que é que eu faço para exercer liderança na equipe que eu tenho. Eu sei confluir as opiniões dos outros, não é? Eu sei valorizar o que a minha equipe tem de intenção ou de visão do que deve ser feito na equipe. Está se distanciando aquele profissional que diz: como que eu vou chegar na minha equipe e dizer: temos um problema, como vamos resolver? A equipe pode achar que eu não tenho autoridade, não sirvo para ser líder, porque eu não sei como vai resolver um problema. Oh, meu Deus do céu. Que bom que ele tem gente que vai pensar junto com ele e ambos encontrarem a solução. Porque quando eu tenho uma sugestão e você tem outra, um pouco diferente da minha, nós não temos duas sugestões. Nós podemos ter 4, 5 ou tantas mais quando a gente vai juntando as ideias. E, por exemplo, muita gente diz: eu fiz um curso de liderança participativa. Sim. Aprendeu o que e está usando o quê, né, com isso. Você está influindo em que você é um ponto de apoio, você é alguém que instiga, você é quem desencadeia a motivação da sua equipe, você cutuca as pessoas para se sentirem bem fazendo aquilo e se sentirem partícipes. E a rede social ajuda muito nisso aí, mas as pessoas estão também procurando muito vis-à-vis, não é? A pandemia nos deu algumas lições nesse sentido. Isso que a André acabou de lembrar, de que a gente tem trabalho híbrido, mas as pessoas ficam em casa, algumas se sentem sozinhas, ficam felizes no dia em que voltam para o trabalho. E quando chegam lá, dizem assim: poxa, está tão bom aqui, mas eu estou achando melhor ficar em casa, porque eu economizo roupa, gasolina, não sei o que, não sei o que. O próprio tempo de deslocamento. O próprio tempo de deslocamento. Então, hoje tem espaço para todo mundo, mas que utilizar o grande avanço da inteligência artificial, das redes sociais, que estão a nosso favor aí, a larga escala, é usar a inteligência exatamente para colocar isso à disposição do fator primordial da liderança, que é gostar de gente. Se não tem esse indicador, não dá para encarar, não é? Gostar de gente. Porque eu agora sou líder. Como é que você se tornou líder? Para você se tornar líder, não precisa de um papel, nem sempre. Precisa de você ter sido içado para esse posto pelo que você é capaz de fazer, confluindo as ideias e interagindo com as pessoas e tirando delas o melhor que elas têm para dar. Que, na verdade, hoje é o que a gente chama de soft skills Sim. e hard skills, né? Que são as habilidades comportamentais, que são as principais, e as habilidades técnicas. André, você está dizendo que a habilidade técnica não é principal? Não, estou dizendo que a habilidade técnica é mais fácil de aprender. A habilidade comportamental é mais difícil que a mudança aconteça. Inclusive, mais fácil de ser demitido pelo comportamento. Na maioria das vezes acontece exatamente isso. Você é demitido não pelo conhecimento técnico ou pela habilidade técnica. E a gente tem que treinar isso todos os dias, né? Essas habilidades comportamentais, elas precisam ser treinadas. Tá? Todos os dias. Então, a gente não pode estar só ali no automático, não. Fernanda, porque tem gente que acha que a pessoa já nasce com essas habilidades, né? Não, ela pode ser desenvolvida ali e treinada e colocada em prática todos os dias. Porque senão você termina deixando lá no esquecimento, suas atitudes vão mudando, as pessoas vão praticamente botando uma venda ali nos olhos, né? E acha que é só aquilo mesmo que ela tem a oferecer.
Então, não dá para estar no automático direto. A gente tem que realmente perceber, não só, né, o nosso lado como líder, mas também do nosso liderado. Fernanda, aproveitando a sua fala, vou trazer aqui um dado, né? De 100 milhões. O tempo que as redes sociais foram atingindo 100 milhões. 100 milhões, inclusive, é até menos do que a população da França, da Alemanha e da Itália. Então, veja, o telefone celular demorou 16 anos para atingir 100 milhões de usuários. A internet, 7 anos. O Facebook, 4 anos. O WhatsApp demorou 3 anos e meio. O Instagram demorou 2 anos e meio para atingir 100 milhões de pessoas. O TikTok, que é recente, demorou 9 meses para atingir 100 milhões de pessoas. E o ChatGPT, que é algo mais recente ainda, precisou apenas de 60 dias para atingir 100 milhões de pessoas. Então, é uma evolução tecnológica muito rápida. E o ChatGPT, muita gente fala assim, vou perder o emprego. É um assistente virtual. Vou perder o emprego. Então, quando você diz assim, que se eu não estiver fomentando essa minha habilidade, é possível que a tecnologia engula essas pessoas? A gente tem que buscar, né, o conhecimento, a gente tem que buscar as ferramentas que estão à disposição e se interessar mesmo em aprender. Claro que tem pessoas que têm a resistência, que não quer, que acha que, não, isso não é para mim, mas assim, você está à frente de uma organização, você está à frente de uma equipe, de pessoas, você precisa estar bem também com a tecnologia. Você precisa correr atrás dessa tecnologia, porque senão você vai ficando ultrapassado, vai ultrapassando, e você não tem mais o que oferecer para as pessoas. O próprio profissional do RH tem agora uma ferramenta fantástica que vai lhe suprir naquelas coisas que são administrativas, né? Enquanto ele precisa operacionais, na verdade. Isso, ele precisa utilizar a inteligência artificial para fazer todas aquelas coisas que ele dedicava muito tempo, para que ele tenha tempo de fazer o que é essencial da função dele, que é interagir com pessoas, cuidar das pessoas. Não é? E agora, mais do que nunca, depois dessa pandemia, quer a pessoa trabalhe em casa, quer não, ela precisa ter ombros, ouvidos que ouçam, que interajam, que valorizem, que descubra que ela é um ser humano que tem uma série de vieses que precisam ser considerados e não pura e simplesmente alguém que produz resultado no trabalho, mas sim uma pessoa que está ali naquela organização fazendo a diferença, porque as organizações não existem sozinhas. E pegando esse gancho que você perguntou da questão da inteligência artificial absorver determinadas profissões, sim, vai absorver. Já está absorvendo. Isso é fato. Né? Agora, cabe a cada um começar a perceber de que forma, né, o seu trabalho está sendo impactado e partir para outras vertentes. Né? Então, a gente sabe que isso é fato. A gente sabe que muita coisa, muitos trabalhos, muitas profissões, elas estão sendo engolidas pela inteligência artificial. Isso, logicamente, ainda não é uma coisa que esteja assombrando e o impacto não é de uma forma que não vai acabar todas as profissões. Não é por aí. Né? Mas a gente sabe que existe esse impacto. Agora, a gente tem que parar de ter medo da inteligência artificial e passar a ver a inteligência artificial como algo que vem para somar, que vem para agregar. Né? Isso. Entendeu? Então, essa visão que a gente precisa ter. Meu Deus, já chegou a inteligência artificial. Não tenha medo da inteligência artificial. Perceba o que ela pode trazer para você de contribuição. E isso, sim, vai fazer toda a diferença. Perfeito. E assim, foi dito também, otimização. A diferença é que ela vai lhe ajudar a otimizar o seu trabalho e você pode ter uma entrega muito maior. Vou citar um exemplo mesmo, que é a questão do feedback, né? Voltando aqui para a Fernanda. Eu trabalho muito com análise de dados dos meus clientes nas redes sociais, porque a gente cria uma estratégia para publicação, para estratégia de conteúdo realmente, né?
Só que aí eu preciso saber se o público-alvo do meu cliente está correspondendo àquela estratégia. E aí eu vou analisar dados, né? Que vai me dizer qual o melhor horário, qual o melhor conteúdo, se está performando melhor fotos, se está performando melhor reels, enfim. Isso é uma forma de feedback que a máquina está me dando. Né? E cabe a mim saber conduzir da melhor forma. E quando a gente falou do feedback do RH, ele tem também essa questão da análise de dados. E o dado é diferente de informação. Sim, totalmente. Completamente diferente. E aí você tem que transformar o dado em informação, em conhecimento, para levar para o seu... Filtrar aquilo ali, para levar para os liderados. Mas para você, qual é o maior impacto, Fernanda, nisso, na relação do feedback do RH para com os líderes? Maior impacto, assim, para você ter um processo de feedback, Paula, é importante que você até construa isso com o líder e com os liderados, tá? Porque existe, como a gente trata de pessoas, existe o quê? Aquela barreira da aceitação também. O líder chegar, de que forma ele está passando esse feedback? A pessoa está aceitando, não é? Quais são as barreiras que estão fazendo com que ela não aceite? Porque às vezes você está dando feedback para uma pessoa, está entrando aqui, saindo aqui, ela sai, ainda diz que, não adiantou de nada a conversa que eu tive com ele, né? Então, de que forma está sendo passado isso para o liderado? De que forma esse líder foi preparado para passar esses dados, para pegar toda essa informação e passar, e ele realmente fazer um processo de feedback para que ele tenha um resultado futuro. Construtivo, né? Construtivo. Certo? A questão da rede social, desculpa lhe interromper, vocês acham que é prejudicial para os líderes, para as empresas? Vocês acham que isso prejudica de alguma forma, como acho que foi a Célia que falou, quando chega sexta-feira, sextou, ou domingo, meu Deus do céu, eu vou trabalhar. Se a rede, o Instagram, a rede social privada atrapalha no mundo corporativo? Na verdade, ela pode fazer as duas coisas. Ela pode tanto atrapalhar quanto pode beneficiar. Tudo depende da forma como você utiliza. Então, por exemplo, se eu vou fazer um processo seletivo e eu vou ter determinados candidatos finalistas para contratação. E, logicamente, a gente hoje, dentro do que a gente tem disponível nas redes sociais, a gente busca informação daqueles candidatos nas redes sociais. Isso. Então, você vai contratar alguém que está lá dizendo assim, oba, sextou, eita, domingo, meu Deus, amanhã eu vou ter que trabalhar, né? Ou só com meio mundo de só... nada construtivo, só coisas banais, etc. Aí você tem o outro que tem, de alguma forma, uma coisa muito mais construtiva, né? Muito mais... Você percebe, talvez, uma vida um pouco mais organizada. E aí você começa a fazer alguns comparativos. Aí você diz assim, mas André, isso quer dizer que o mau profissional, ele não pode, por exemplo, beber? Não é isso que eu estou dizendo, né? Não é isso. Na verdade, é um conjunto de coisas. Tipo assim, ele não pode se divertir, não. Não é isso. A rede social é dele, tudo, mas... Existe um conjunto de informações. Né? Então, assim, às vezes até nem é. Às vezes a pessoa só quer passar aquela informação e nem é daquele jeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as nossas redes pessoais, porque as nossas redes pessoais, elas estão linkadas com as nossas redes profissionais. Isso é fato. E quer queira, quer não, é uma exposição. Né? E quando você se expõe, você fica sujeito a uma série de aprovações ou desaprovações públicas, porque o que eu gosto, o que eu não gosto, às vezes eu não posso deixar que isso vai interferir no resultado daquele trabalho. Agora, tem ainda o detalhe que a André bem lembrou, de que muita gente fica naquele desespero porque eu vou ser substituído pela inteligência artificial, ou que estão dizendo por aí que a minha profissão vai acabar. Até aparecem, de vez em quando, algumas listas, né? Profissões do futuro que não existirão, tipo datilografia que não existe mais, né? Verdade. Ainda tem gente fazendo questão de ter um diploma bonito e tal, não sei o quê. Acontece que, na hora em que você percebe que a inteligência artificial está a seu serviço, é uma coisa.
de você aprender a usá-la para facilitar a sua vida é uma coisa. Porque vai demorar, talvez, ainda um tempo em que a sua criatividade seja substituída pela inteligência artificial. Que o processo inovador, né? Se um dia for. Porque criatividade né? é muito humano. A sua inovação, o seu jeito de pensar a respeito das coisas. Quer dizer, substituir o ser humano, tem um monte de robô por aí, um monte de coisa que o pessoal faz, tal, não sei o quê, mas o ser humano ainda tem uma coisa chamada cérebro que não dá para fazer transplante, né? É o seu desenvolver. Numa outra conversa, né? Num outro podcast, até o entrevistado ele trouxe um dado importante, que o TikTok fez uma pesquisa e disse que quanto mais a pessoa vai vendo vai passando, né? O videozinho rapidinho, vai disparando dopamina. Dopamina, pois é. E isso é algo do ser humano. Pois é. Isso não é algo da máquina. A máquina pensou nisso. Exato. A máquina está entregando aquilo para aquela pessoa. Como, por exemplo, se a gente cria uma estratégia com um nome, vou citar até uma postagem de você estava falando um pouquinho antes com a Célia. Tem uma postagem que tem um cara numa guitarra. Eu já recebi vários feedbacks dizendo assim, essa postagem não tem nada a ver com o IDHE, mas eu parei e fui ler. Porque chamou a atenção. Então, a partir do momento que chama a atenção e aquele 1 segundo ou 2 que a pessoa ficou na tela do IDHE, o IDHE dispara. Então, vai ficar aparecendo novamente para aquela pessoa. Ele vai e volta, né? Exato, Aí vai e volta. Então, assim, por mais que exista a inteligência artificial... Exatamente. Ultimamente tem aparecido muitos filmes e muitos comentários por aí, muitos vídeos, comentários sobre a geração do futuro que está sendo formada agora com crianças até 5 anos de idade dependentes de uma tela. E alguns psicólogos, alguns estudiosos pedindo aos pais que, por favor, pelo amor de Deus, por misericórdia, ponham seus filhos para brincar, para aprender as cores, para ver a natureza, para conviver com outras pessoas, para verem outras coisas, não ficarem numa tela, porque o cérebro delas está sendo trabalhado com descarga de hormônios, que nós teremos uma geração burra no futuro. Infelizmente, é uma visão hoje meio difícil de encarar, mas é difícil, mas é possível ainda de se... É tanto que já existem profissionais por aí trabalhando terapias nesse sentido, de como desmamar as crianças das telas. Porque se torna cômodo para os Exato. pais, né? E dentro da empresa... E deixar a criança quietinha ali só. Sim. E dentro da empresa, muitas vezes, existem empresas que dizem, olha, você funcionário, durante o seu expediente, não pode acessar o seu WhatsApp, você não sei o que, eu sei o que, eu sei o que, eu sei o que. O funcionário, o colaborador tem uma entrega para fazer? Ele está num ambiente físico com os demais colegas? Ou ele está na casa dele? Quando é que ele tem que apresentar o resultado dele? Quando é que ele tem que fazer a entrega dele? Independe dele ter olhado a rede social dele, independe dele ter visto o WhatsApp dele agora. Se ele é ocupante de uma função, por exemplo, de atender cliente presencialmente, e ele deixa o cliente esperando lá no balcão. Onde tem uma atenção concentrada. Atenção concentrada e ele se distrai por alguma coisa. Então, o uso disso, o André bem lembrou, o uso que se faz da tecnologia é que está ligado à inteligência do ser humano, em que eu uso a tecnologia para facilitar a minha vida, em que ela está me prejudicando ou prejudicando o ambiente onde eu estou. Ponto. Inclusive, tem uma situação, por exemplo, da questão, por exemplo, hoje do recrutamento. Né? Então, como é que se recruta? Ainda se recruta bastante utilizando redes sociais, pedindo que as pessoas mandem currículo para e-mail tal, mas isso está acabando. Isso está sendo desconstruído. Né? A inteligência artificial, através dos mais diversos programas ou até aplicativos como o LinkedIn, ele já vem buscando esses candidatos de outra forma. Né? Então, até isso a gente também tem que ter essa sabedoria, né? Não só nós que vamos em busca, muitas vezes, desses profissionais, como também os próprios profissionais, como é que eles querem ser vistos, aonde eles querem ser vistos.
de que forma eles querem ser vistos. Como é que eles chegam na empresa? Como é que eles chegam até né? na organização. E aí a gente está falando não só de LinkedIn, mas de outros, até o próprio TikTok, até o próprio Instagram e tantas outras coisas que podem chamar ou não a atenção de quem está fazendo o processo. Naquele Uma momento. das coisas que eu acho muito interessante que o LinkedIn entrega é que a pessoa coloca lá como ela construiu determinada coisa. Então, como ela chegou, como ela saiu do início e foi até o fim. E aí você consegue analisar o perfil dela, vocês, né, talvez. Eu não... Você consegue colocar as suas competências, né, o grau também de que você atinge na cada competência daquela e faz com que a gente busque a informação através disso que está lá. Agora, claro, está lá, né, colocado, tem que ser uma coisa verdadeira, que você comprova, lógico, depois a triagem é feita ali, mas depois você comprova numa entrevista, uma futura entrevista marcada e tudo mais. E além do que, por exemplo, uma ferramenta como o LinkedIn, você tem a validação das pessoas que trabalharam com você, de outros profissionais, de acordo com aquelas competências que você disse que tinha. Geralmente assim, quando aparece a vaga também, e se a pessoa se candidatou à vaga, aí ela diz assim, mas você ainda falta essa competência para você estar no processo, sendo candidato à vaga. Né? Pois é. Ele coloca tudo isso. Veja que já é substituindo, talvez substituindo seja muito forte a palavra, mas já é... Agregando, somando, para ajudando. Para o recrutador. Ajudando o recrutador nesse processo. A gente perderia muito tempo, aliás, a gente já perdeu muito tempo, já faz isso há um ponto, a gente já perdeu muito tempo com isso. Né? E a inteligência artificial está aí exatamente para nos ajudar nesse processo, nessa triagem. Pois é, hoje existem muitas plataformas por aí e muitos sistemas operacionais usados por organizações variadas no próprio setor de recursos humanos, onde você, por exemplo, aplica um teste de personalidade como um dos elementos de seleção em algumas funções, e o mapa, quando aparece, e foi feito por um processo inteligente, o mapa, quando aparece, a pessoa diz, poxa... Sou eu. Como é que esse retrato meu, tão fiel, que eu nunca nem pensei que eu fosse assim. E, no entanto, aquele enquadramento e checagem de informações, do jeito que você respondeu a terceira questão e a oitava questão, uma se enquadrava com a outra, vai cruzando com a outra, e depois você diz, poxa, tem uma máquina sabendo mais do que eu. Não é uma máquina sabendo mais do que você. É que muitas vezes, numa entrevista de seleção, depende do seu dia, da hora que você estava, do próprio entrevistador, em que emoção o entrevistador estava, que avaliação fez da sua performance para você estar ligado àquela vaga ou não. E agora eu tenho uma ferramenta. E o mais interessante, Célia, essas ferramentas, por exemplo, hoje você pode ter aquela determinado perfil. Se você for fazer, às vezes, daqui a 2, 3 meses, elas vai existir são mudanças. situacionais. Elas são Como é que eu estou situacionais. naquele momento que eu estou respondendo aquele teste, entendeu? Exato. Eu posso fazer um teste, fiz um teste agora em janeiro. O meu teste de janeiro, ele pode ser completamente diferente em junho, vai depender da minha situação emocionalmente, como eu estou durante todo esse período. Pois e no que vivenciou. Tudo isso agrega valor. Exato. Imagina que você fez um teste hoje. Quem é o protagonista disso tudo? O ser humano. O ser humano. Exatamente. Ele fez um teste hoje, daqui a 3 meses, a candidata a uma vaga nem sabia, mas ela engravidou faz uma semana, mas ela nem sabe ainda que está grávida. Só que ela já está com uma ebulição de hormônios dentro dela que faz com que ela reaja a determinado tipo de questionamento que aparece completamente diferente do que foi aquilo há 15 dias atrás. Se uma pessoa está apaixonada, eu arranjei um namorado novo. Nossa, essa pessoa está vivendo num mundo fantástico. É diferente daquela pessoa que vai fazer o mesmo teste no dia que acabou o namoro. Meu Deus, o mundo acabou, eu vou morrer, não sei o que, né? Então, certas emoções que a pessoa está passando por elas, uma perda na família, um acidente, alguma coisa, isso tudo influi no estado emocional. Então, trabalhar com gente é muito bom.
uma dúvida sobre isso, né? Trabalhar com gente é bom, mas a gente falou também aqui das habilidades que podem ser treinadas, né? Sim. Situações como essas, elas também podem ser treinadas. Por exemplo, eu sei que eu estou grávida, eu sei que os meus hormônios estão diferentes, mas eu vou fazer um teste e eu preciso ser de determinado jeito. Então, é possível treinar situações como essa? Tudo no mundo é possível, desde que você tenha preparo e, às vezes, até orientação. Porque o simples fato de dizer assim, respire fundo, pense no que você está se vendo lá no futuro daqui a 6 meses. O que é que você quer da sua vida daqui a 1 ano? Se veja lá, faça um exercício de imaginação. Não sei, tem psicólogo aqui, sabe como que a gente utiliza tantos artifícios para centrar a pessoa. Chegue aqui agora. Quantas vezes a gente observa uma pessoa que a vontade que a gente tem é de pegar pelo ombro e dar uma bala assim. Ei, acorda, como quem estivesse vivendo um pesadelo. E quando você respira fundo, diz, opa, eu preciso me centrar naquilo que eu preciso fazer. É como o líder, que pode ser o líder por excelência, mas ele é desacatado, né? Ele é desacatado por um elemento da sua equipe. E aí ele perde o controle. Aí aquilo que a gente diz, que aí vai chatear a baiana aqui, roda a baiana. Aí eu digo também, não pode rodar o sergipano, o alagoano, roda todo mundo. Porque a pessoa sai do seu eixo. E, no entanto, quando você respira fundo, não precisa contar 200 carneirinhos. Conte 3, 5, respire fundo. Quem sabe leve para casa, entregue seu travesseiro, durma tranquilo e no outro dia os carneirinhos são realmente carneirinhos e não elefantes que estavam ali azucrinando. O estado emocional, ele conta muito, né? E principalmente quando você vê que você está sendo testado, né? Então, eu vou fazer um teste, então, a hora, você é avaliado, né? Então, essa instrução, para quem vai receber, para quem vai fazer o teste, ela deve ser muito bem definida, para que a pessoa até se sinta, né, mais à vontade até para poder e mostrar, esse teste ele não tem respostas erradas. É assim, é uma coisa sua. Você é que vai transparecer ali realmente o que ele está perguntando. Então, não tem que dizer, eu tenho que gravar isso. O que é isso? Não. Você é que vai transparecer no teste. Então, você tem que dizer, não tem respostas erradas. Nem certas. Nem certas, tá? Então, conta bem ali um tempo que você está se dedicando até aquele teste. Até porque, gente, a gente tem que entender que, assim, eu sou de uma forma, Fernanda é de outra, Célia é de outra, tá? Eu tenho essa vaga aqui. Não, a Célia não serve, Fernanda não serve, André não serve, não é isso. Então, depende do perfil que a vaga tem, depende da cultura que aquela organização tem. Então, não é... Aqueles candidatos que não foram selecionados, não quer dizer, por exemplo, que eles não prestam para... São pessoas com baixa qualificação ou têm comportamento errado. Não é isso, né? Elas não têm os valores ou a cultura daquela organização. Então, é isso que a gente tem que entender. Que esse é um trabalho técnico que vale a pena muito bem investir, porque um processo seletivo é algo que dá uma sustentação e um gás muito grande para a organização. Ainda há pouco a gente estava conversando sobre aquela história dos idosos, que é uma das vertentes que o Instituto nosso busca trabalhar também, que é aquela visão que a empresa tem hoje, que eu tenho aqui um bando de gente que está na fase de se aposentar e eu quero me livrar desse povo. O que é livrar desse povo? E ao invés de aproveitar, né, claro, todo o conteúdo que essas pessoas têm. Aí ele demite aquela pessoa que está levando a sua história, que viveu ali, às vezes, 15 anos, 20 anos, sabe de tudo como aquela empresa se desenvolveu. E o que a cultura daquela organização. E a cultura daquela organização, o que ela tem de perspectiva para o futuro. Então, eu vou transformar essa pessoa num consultor, num instrutor interno, alguém que detém um conhecimento, vou prepará-la para ser instrutor e consultor. Ou até, como muitas organizações sábias estão fazendo, aproveitar essas pessoas para serem mentoras. Sim, pois é. Então, exatamente.
e aí você tem a A perspectiva de uma contribuição muito grande e até de recepção dos novos e Isso. preparar os novos para entender que aquelas pessoas detêm um conhecimento que colocam em evidência o desenvolvimento E uma daquela maturidade, organização. né, também. Claro. Saiu um dado em que os maiores desafios da gestão de pessoas para 2024 em primeiro lugar, a saúde mental. Em segundo lugar, a comunicação interna. Terceiro lugar, desenvolvimento, que é a capacitação e liderança. Quando a gente fala em saúde mental, há um certo tempo, particularmente eu, que não sou da área de vocês, achava que isso não era nem levado em consideração. Né? Mas agora, eu não sei se isso é uma coisa pós-pandemia, mas é o que é que vocês podem acrescentar sobre essas três situações agora que a gestão de pessoas precisa se preocupar. Eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, essa pesquisa sobre esses itens, aí a questão da saúde mental, ela foi muito mais forte em 2022, 2023, 2024, a parte que fala sobre a questão do desafio ser o desenvolvimento de liderança, ela passou à frente da saúde mental. Né? Embora a saúde mental continua sendo uma das vertentes aí preocupantes. E aí a questão da saúde mental, ela está ligada principalmente... a gente pode olhar que uma coisa converge para outra. Por quê? Porque muitas vezes o problema da saúde mental das pessoas vem exatamente pelo perfil da liderança, né? Pela Assédio forma moral, como né? assédio moral, o tipo de forma de pressão, o feedback da forma como ele é dado, né? Como ele é passado, as cobranças, Metas, né? Metas que não é que não absurdas é e tal. para não ter. Metas absurdas, Mas que né? entendeu? não seja, que sejam alcançáveis, né? Isso. E tudo E mais. que esteja dentro do contexto. Então, assim, uma coisa converge para outra. Então, na verdade, hoje, para 2024, a tendência é exatamente a questão do desenvolvimento de liderança. Esse, na verdade, é o grande calo. A gente diz assim, poxa, desenvolvimento de liderança, de novo, é uma constante. Então, isso não é de agora. Isso é há muito tempo, há muitos anos, que a gente vem vendo como um dos maiores desafios da área da gestão de pessoas ser exatamente o desenvolvimento de líderes. Né? E isso novamente veio à tona, né? Mais uma vez, 2024, o desenvolvimento de líderes é um dos grandes desafios das organizações, porque tudo perpassa pela liderança. E nós não estamos falando da liderança do CEO, a gente está falando de todas as lideranças, porque o líder, ele trabalha exatamente com toda a parte de direcionamento e operacionalização. São as duas coisas, eles direcionam e a operacionalização também das atividades. Né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, não tem para onde correr. Aí vê, né, que isso pode ser, o motivo disso, a gente pode não saber, mas pode supor que talvez a acomodação, pelo fácil acesso das informações também, né, pela a instrução rasa que ele recebe ou que ele procura, não se aprofunda, né, e por isso que há necessidade constante desse desenvolvimento, né? Que, como você falou no início da nossa conversa, o desenvolvimento ele é eterno. Ele é contínuo. É O contínuo. próprio tratamento do líder com o seu liderado. A doença mental hoje, ela está no rol das doenças previdenciárias, né? Então, o bom líder, o líder que está preparado, ele já não vai proporcionar que a pessoa fique praticamente voltada a, como a Célia falou, sexta-feira vou embora, ainda bem, eu não quero, no domingo à noite eu já estou mal porque eu vou ter que encarar aquele líder. Então, o desenvolvimento dele faz com que não desencadeie isso, né? Porque ele vai trabalhar o respeito, vai trabalhar a motivação, vai trabalhar todos esses aspectos que deixam o liderado confortável para o trabalho. E tem o outro lado do líder que não aprendeu ainda a coletar dados e utilizar esses dados para a tomada de decisão. Uma coisa muito simples. Quantas pessoas da minha equipe tiram licença médica por mês? Quantas pessoas se afastam do trabalho e eu não sei qual foi a causa desse afastamento. E eu não faço nada a respeito. É um dado importantíssimo. Aí eu só quero dizer que quando esse carinha voltar, eu vou dar 15 dias para ele resolver a vida dele e eu vou demitir, porque ele vive tirando licença constantemente. Eu não procuro saber. Essa pessoa está no lugar certo?
Ela faz o que devia fazer, ela gosta do que faz, ela foi preparada para fazer o que foi Como determinado para ela. Com essa Como é que está a pessoa? relação com essa pessoa? Eu não procuro saber das causas e nem uso esse dado como elemento para tomada de decisão. Né? Então, eu preciso, como líder, aprender a trabalhar com dados. Com indicadores. E interpretar, Sabe. interpretar essas informações e, tendo conhecimento, seguir em frente. Senão, estou ferrado. Inconscientemente, sabe quantas vezes o nosso cérebro toma decisão por dia? Ah, Milhões, eu acho. Chuta um número assim. Sei lá. 500 mil vezes? diga aí, a pesquisa deu quanto? 35 mil. Mesmo dormindo, ele ainda toma decisões. processando. Claro, né? que eu me viro do lado para o direito para o esquerdo. Exatamente. Toma decisão. Exatamente. Caio da cama, É. se for o caso. Só entrando no tema comunicação assertiva, Ah. o que é que vocês podem falar, assim, dar dicas de como a pessoa deve deixar de falar e passar a falar? Vamos pensar numa situação de venda, né? Que eu estou vendendo um produto, aí eu chego e digo, o cliente entrou na loja e eu vou logo em cima, né? Eu, particularmente, como cliente, detesto. Acho que o primeiro ponto é ele perceber qual é a necessidade do cliente. Né? Então, ter um olhar realmente para o que o cliente realmente necessita. E, a partir daí, ele poder fazer uma venda conforme ele vai percebendo, né, qual é a necessidade que o cliente tem. Porque, às vezes, o próprio cliente não sabe nem dizer qual é a sua necessidade. Mas ele tem que saber quais perguntas ele deve fazer, de que forma ele deve sentir aquele cliente, para ir entendendo qual é a necessidade de poder oferecer de uma forma muito mais prática e, no caso aí, muito mais assertiva, o que o cliente efetivamente necessita. Fernanda, sua dica. A comunicação assertiva, ela vai muito do ponto que eu chegar para você e dizer, te dar um sim ou te dar um não e você ficar satisfeito. Então, eu tenho que argumentar aquilo ali para que até esse meu não, né, ele seja bem aceito pelo cliente ou por outra pessoa, tá? Então, ela parte disso daí, de você argumentar, de você negociar, de você ter realmente uma fala que não vai, digamos, agredir. Então, ela parte desse princípio. Célia. Ao invés de perguntar como é que está o tempo lá fora, eu quero saber o que é que você veio conversar comigo e ir direto ao ponto, conversar o que tem que ser conversado e ponto. Acabou. Sim, objetivo, claro, transparente. Perfeito. Nós estamos estourando o nosso tempo aqui, né? Então, gostaria de fazer as considerações finais. Vamos começar aqui com a Célia e a gente faz na sequência. Na sequência, a oportunidade, a gente pode cavar outras, né? Porque a gente tem aí assunto para bastante tempo e você pode contratar novos podcasts conosco, porque nós temos muita coisa para conversar. Foi muito interessante o nosso papo e estamos com a mensagem de dizer para a comunidade alagoana e brasileira que o Instituto de Desenvolvimento Humano e Empresarial está à disposição da comunidade alagoana para investir no desenvolvimento de pessoas e organizações. Quero agradecer a participação, Paula, e dizer que a gente está disponível, estamos à disposição para ajudar até a mudar mesmo esses processos dentro das empresas, a concepção de pessoas, né? Ser praticamente você direcionar para as pessoas, desenvolver líderes, desenvolver equipe, que isso é que leva realmente à construção e até à desconstrução para se construir algo melhor para a empresa. Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade, mas também dizer a você, né, empresário, CEO, diretor, que não se apegue apenas no dia a dia, na operacionalização. Pense nas estratégias, pense na gestão de pessoas como algo que precisa ser organizado, que os processos precisam ser bastante desenvolvidos para que você possa ter uma maior produtividade, um maior desenvolvimento do seu trabalho, da sua organização, de uma forma em que isso seja algo contínuo e não algo que amanhã, hoje você está de boa, amanhã você não tem como dar continuidade, porque você não tem nada
de uma forma organizada, de uma forma construída e desenvolvida dentro da sua organização. Então, conte conosco que nós estaremos aí para ajudá-lo a fazer esse processo junto com você. Perfeito. Eu quero muito agradecer a vocês, sobretudo pela oportunidade do aprendizado, né? Trabalhando com vocês, eu venho aprendendo muita coisa. E algo que a rede social traz como premissa é a humanização. E a humanização é o que vocês levam para os clientes de vocês, assim como eu também implanto nos meus clientes. Então, eu só tenho a agradecer ao bate-papo daqui de hoje. A gente vai ter que marcar outro dia mesmo, porque ficaram vários pontos em aberto, né? Talvez 2 horas seguidas, né, Célia? Por aí, né? O dia inteiro já tá bom. Nossa. Mas agradeço demais e espero contribuir ainda bastante com o IDHE. Com certeza. Já contribui. Maravilha. Muito. Obrigada a vocês. Estamos Obrigada, aprendendo Paula. com você também, do mesmo jeito.